A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional. Estamos iniciando a leitura no livro aos Romanos. Nós vamos estar lendo o capítulo 1 e o versículo de número 16, que diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos. Nós estamos dando início os devocionais dentro do livro aos Romanos. Essa carta tem o propósito de apresentar Paulo aos Romanos, e sintetizar a mensagem do apóstolo, isso antes da sua chegada em Roma. Então, antes de Paulo, que é o autor desse livro aos Romanos, foi uma apresentação, e quando Paulo chegou lá, essa carta já estava na mão dos romanos, na igreja ali de Roma. Não é somente o destinatário, não é somente os cristãos em Roma, mas em todo o mundo. Tanto que nós temos acesso hoje a essa carta. Essa carta ela foi escrita em Corinto, em 57 depois de Cristo, quando Paulo ele preparava a sua visita a Jerusalém. Nós vamos ver que o panorama, aparentemente Paulo havia terminado seu trabalho no Oriente e planejava visitar Roma. Antes de seguir para a Espanha, depois de ter levado uma oferta aos irmãos em Cristo que passavam necessidade em Jerusalém. Então a igreja cristã romana ela era formada principalmente por judeus, mas também tinha um grande número de gentios. O versículo-chave do livro aos Romanos é versículo-chave está no capítulo 5, versículo 1, que diz: Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas chaves. A chave ali é Paulo e Febe, o lugar-chave é Roma, e as características particulares dessa carta é que a carta de Paulo aos Romanos foi apresentada como um tratado organizado e bem fundamentado em sua fé. Não tem o formato típico de uma epístola, exceto pela forma como o apóstolo se despediu, saudando vários irmãos romanos. Então, assim nós damos início à leitura desse importante livro. É muito interessante que fizemos anteriormente, passamos alguns meses falando sobre o livro de Atos, e tudo que estava ali em Atos vai remeter-se a essa carta, não só aqui aos Romanos, mas aos Efésios, aos outros que nós vamos falar, outras epístolas. Nós vamos estar falando ao longo desse ano e acredito do próximo também. Então, vamos observar que Paulo, ele começa já nos seus primeiros versículos, Paulo ele coloca ali servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas acerca do seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E no versículo 6, ele diz: E vocês também estão entre os chamados
para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo ele inicia, falando aos romanos e a nós sobre que Jesus Cristo ele recebeu o apostolado do próprio Senhor Jesus Cristo. E ali ele diz no 6 que isso também. Então, e você também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. Então aqui Paulo já está fazendo um apelo para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Não só os romanos, não só os gentios, não só os judeus, mas também a você é feito esse apelo. No 7 ele diz: a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos observar que Paulo, a partir do versículo de número 8, Paulo ele anseia visitar Roma. Nós vamos observar que ele começa no versículo 8 dizendo que primeiramente dou graças a meu Deus, que por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como constantemente me lembro de vocês. Nas minhas orações, peço que agora, pela vontade de Deus, finalmente me seja aberto o caminho para que eu possa visitar vocês. Nós vamos ver que Paulo aqui, ele ansiava estar indo a Roma e ali, ele orava, pelo aquele povo, orava pelos aqueles irmãos, porque ele sabia, como um missionário, como alguém chamado pelo Senhor, ele ansiava estar nesses lugares para poder pregar, falar das boas novas. Ele diz que anseio vê-lo a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecer-vos. Isso é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, Paulo ele desejava isso, estar com os outros cristãos. E quando você ora continuamente por causa de alguma inquietação, não se surpreenda pelo modo como Deus venha a responder. Paulo ele orou, e nós lemos, a fim de que ele pudesse visitar Roma e ensinar os cristãos que lá estavam. Mas quando finalmente chegou àquela cidade, ele era um prisioneiro. Interessante, vemos que ele orou e queria ir para Roma, mas ele não escolheu o que iria acontecer. O coração dele queimava em estar com aqueles irmãos, mas a forma, o jeito, ele não sabia. Ele não sabia como o Senhor ia enviar. Que o Senhor iria enviar sim, que o Senhor tinha prometido. E nós vamos ver que Paulo, ele orou por uma viagem segura. E embora realmente chegasse em segurança a Roma, antes foi preso, teve o rosto esbofeteado, naufragou e foi picado por uma cobra venenosa. Então, as formas que Deus usa para responder a nossas petições frequentemente são muito diferentes do que esperamos. Quando oramos com sinceridade, Deus responde, mas o faz conforme o seu cronograma e às vezes de maneira inesperada. Então, Paulo ele encontra tanta dificuldade, mas não importava, porque o viver para Paulo era Cristo. Então, fazer a obra do Senhor era o que mais importava. Paulo ele orou a fim de visitar esses cristãos de Roma, e encorajá-lo com a sua fé e ser por ele encorajado. Então, Paulo, quando ele chega
lá, Paulo ele tem experiências, vai encorajar aqueles irmãos que muitas das vezes não estavam passou nem um pouquinho do que Paulo passou, e que muitas das vezes estavam desanimados. Paulo vai dizer: eu sofri naufrágio, fui picado por uma víbora, fui esbofeteado, cheguei como prisioneiro aqui, né? E está ali cheio do Espírito Santo, cheio da unção, pregando, né? Encorajando os irmãos em Roma. E muitas das vezes é assim na nossa vida. O Senhor permite algo para que nós venhamos passar, para que o nome dele seja glorificado, para que possamos ali, né, falar, né, aos outros, né, com a nossa fé, né, encorajando essas pessoas, vendo que Deus ele livra do naufrágio, que Deus ele livra da morte, que Deus ele livra da prisão. Então, Paulo ele passou por situações para que ele pudesse encorajar, e talvez o que nós passamos, ou o que você esteja passando, o que você já passou, ou vai passar, seja para encorajar outros cristãos, né? Como missionário de Deus, Paulo podia, né, ajudá-los a entender melhor o significado das boas novas a respeito de Jesus, né? E isso faz a gente ensinar, pregar com mais ousadia, né? Ensinando o significado das boas novas, que pregar muitas das vezes, falar de Cristo e não sofrer, não padecer, muitas das vezes, né, um pouquinho das aflições que Cristo, né, padeceu por nós, é um evangelho vazio, é um evangelho sem ter realmente uma vivência naquilo que diz nas Escrituras, né? Então, como um povo dedicado a Deus, os cristãos romanos podiam oferecer ao apóstolo comunhão e conforto, né? Quando os irmãos em Cristo se reúnem, todos dão e recebem. A fé, né, em comum proporciona um vínculo entre eles, que é uma bênção e um estímulo para todos. Então, vamos entender que Paulo ansiava esse momento para poder trocar ali as experiências e pregar o evangelho do Senhor Jesus. Mas no versículo 11 diz: anseio vê-los a fim de compartilhar alguns dons espirituais para fortalecê-los. Isto é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Não quero que sejam ignorantes, irmãos, quanto ao fato de que muitas vezes planejei visitá-lo para colher algum fruto entre vocês, como também entre outros gentios, mas fui impedido até o presente momento. Então, ele foi impedido, né? Mas ele sabia que uma hora Deus iria permitir, porque tinha um propósito. Mas muitas das vezes não foi e não é da forma que nós desejamos. Da mesma forma que Paulo não esperava um naufrágio, que Paulo não esperava passar por tantas provações e situações, nós também podemos não esperar, mas Deus tem um propósito, né, em tudo que ele faz, né? Paulo ele diz no versículo 14: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, Paulo, com tudo que o Senhor fez na vida dele, ele reconhecia realmente que ele era devedor, né? Que ele realmente, né, não merecia, porque Deus ali o visitou, que ali o Senhor o visitou, e ele, a partir desse momento, ele assume a missão de pregar o evangelho a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Proclamar o Cristo como Salvador é o chamado, é o que nós estamos fazendo aqui. E proclamar Cristo num lugar difícil, onde a cultura daquele povo, onde aquele povo adorava, né, a homens, adorava o imperador, aquela pessoa adorava vários deuses, né, num ambiente, né, muitas das vezes difícil, mas Paulo sabia, né, que tinha uma obrigação com Cristo, né, porque ele assumiu ali um castigo que merecíamos por nossos pecados. O Senhor ele assumiu tudo isso por nós, se entregou por nós.
né? Embora não possamos retribuir tudo que Jesus fez por nós, podemos demonstrar nossa gratidão, né, com o nosso amor pelos nossos semelhantes. E Paulo, ele tinha esse amor. Ele sabia que ele era um devedor e que ele deveria, da mesma forma que Cristo fez, amou e ama o seu povo, da mesma forma, Paulo ali ele se coloca disposto a sofrer as aflições de Cristo. No versículo 16 ele diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho de Cristo, nós não devemos nos envergonhar desse Evangelho, do Evangelho simples e genuíno. Muitos colocar tanto glamour, tantas coisas para falar do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho simples, é para aquele que crê. A salvação é para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que você nesse dia possa entender e crer no Senhor Jesus, e crer que o Evangelho do Senhor Jesus, que o poder de Deus é o poder de Deus. Não devemos nos envergonhar, devemos entregar nossa vida ao Senhor e crer que o Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus. Então, crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele, porque tenha certeza que Ele te ama, que o Senhor, o nosso Deus, Ele deu seu Filho para morrer por nós. Então, que essa palavra você venha estar guardando ela no teu coração, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais contigo nesse dia, que você também compartilhe essa palavra com alguém, né? Que você também pregue, procure. O Paulo teve a oportunidade de falar com os romanos, não só de escrever essa carta, mas de depois ir até os romanos. E no meio de tantas coisas, Deus operou através da vida de Paulo. E Deus também quer trabalhar através da sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia.